Galera do portal High Speed Brasil, estamos começando mais um Papo de Paddock e hoje ao meu lado ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Coll. Se a Stock Car hoje é o que é em virtude do trabalho desse senhor que está ao meu lado. Primeiramente um prazer conversar com você, Carlos. E vamos começar a falar um pouquinho de automobilismo nacional. Como é que você vê a atual situação do automobilismo nacional? A Stock Car passando por uma reformulação no gerenciamento da Vicar, categorias de base como, por exemplo, a Fórmula 3 aqui em Interlagos tentando ressurgir. Como que vê o automobilismo nacional? A tarefa não é fácil, não é para nenhum setor da economia hoje em dia, né? Sem dinheiro as coisas ficam sempre mais complicadas, mas a Stock está mostrando todo um embasamento de tantos anos, tem uma força incrível, está com o grid cheio, está com as equipes saudáveis e isso é o carro-chefe do automobilismo brasileiro hoje em termos de força, de negócios, patrocínios, visibilidade, tudo, né? A Fórmula 3 é uma categoria super importante para o automobilismo brasileiro. São os carros maravilhosos que ensinam muito os garotos que pretendem ir para a Europa, alta tecnologia e, obviamente, também sofre um pouquinho com a questão financeira e também um pouco um certo desgaste nos últimos anos que houve de imagem da categoria, mas as equipes estão trabalhando bastante, resgatando isso, já teve uma evolução importante esse ano. Você entende muito mais de automobilismo que eu. Como que você vê essa nova gestão da CBA, com o Dadai entrando agora recentemente, a mudança, há uma busca por uma melhora, há uma continuidade no processo, como que você vê essa nova gestão? Eu tenho observado de perto o início dessa nova gestão e a proposta do Dadai é fazer uma gestão transparente, mais profissionalizada e eu disse a ele que vou acompanhar o tempo todo e cobrá-lo disso. Realmente é isso que o automobilismo brasileiro precisa. Não entendo como uma continuidade, não. Apesar de ter sido candidato eleito em função do trabalho do presidente anterior, mas em termos de gestão eu não entendo como sendo uma continuidade. Entendo que é uma oportunidade de um avanço. Gerenciamento da Stock Car, trabalhou com a Vicar, uma empresa que hoje gerencia não só a Stock Car, mas o Mercedes também, o Brasileiro Turismo, o Brasileiro de Marcas. Essas categorias adjacentes, como que elas funcionam se um piloto quer chegar? Como que você vê essas categorias hoje para chegar na Stock Car? Todas essas categorias de base são importantes. A Stock Car sempre teve uma categoria de entrada, de formação, de transição, que por muitos anos chamou-se Stock Car Light, né? Foi criada, na verdade, por mim lá atrás, em 93, foi o primeiro campeonato da Stock Car Light, quando eu era piloto ainda e participei dela. E até hoje ela está aí, mudou de nome, é o Campeonato Brasileiro de Turismo, mas é a mesma categoria com a mesma função. Agora tem outras categorias que foram sendo anexadas ao evento, né, como a Mercedes Challenge, que é para outro perfil de piloto, não é para a formação. E são todas importantes, né, para o automobilismo, cada um no seu segmento. A gente está sabendo por aqui que depois saiu da Stock Car, está procurando outros ramos. No que o Coll tem trabalhado atualmente? Depois que eu vendi a Vicar, eu me dediquei muito ao ramo da construção civil imobiliária, né? Então tem uma construtora, eu já tinha alguns negócios no final do meu período da Vicar e daí eu me dediquei integralmente a isso durante esses últimos praticamente 5 anos. E o mundo do automobilismo? No que o Coll anda trabalhando? Projetos? Alguma categoria em específico? Não, nenhum projeto, nenhuma categoria. O que tem aconteceu primeiro com as equipes de Stock Car, montaram uma associação e foram até a minha cidade me pedir para eu prestar uma consultoria para eles em alguns aspectos, redução de custos, melhor organização entre eles, etc. e tal. Na mesma linha aconteceu agora na virada do ano, que o Dadai e o Augusto Cesário me pediram também para fazer uma consultoria para repaginar, revigorar a Fórmula 3. Então eu entrei com esse projetinho da Fórmula 3 Academy, que eu acho muito importante para formar o piloto também fora da pista, numa
diversidade grande de matérias que é necessário o piloto estar bem formado, não só fisicamente, nutricionalmente, mas mentalmente, e também conhecimentos básicos de mecânica, de aerodinâmica, de aquisição de dados, né? Todo este programa eu montei para eles e eles já estão absorvendo essa vantagem de estar correndo na F3 Academy. É muito importante o senhor ter falado da F3 Academy, pelo simples fato de muita gente, até mesmo nós, não temos entendido a diferença entre a F3 Brasil e a F3 Academy. Além de todo o conhecimento, os carros, o trabalho, a equipe, tem alguma diferença entre a F3 Brasil e a F3 Academy? Porque o conhecimento é extremamente importante. Os carros da F3 Academy são os chassis da Lara 301, que são os chassis mais antigos. E a providência que eu sugeri foi feita foi a redução da potência dos motores. Então, a F3 Brasil tem aproximadamente 250 cavalos e a Academy tem aproximadamente 220 cavalos. E para poder ser um passo mais adequado de transição para o piloto que vem do kart, para ele se acostumar mais com o carro, com menos potência, e ao mesmo tempo poder usufruir de todas essas palestras e aulas que estão sendo oferecidas. É inegável perguntar. Eu vou entrar num assunto chamado caminhão. A gente vê passando a Fórmula Truck passando por dificuldades e como amante de automobilismo a gente acompanha. Como você vê essa separação e até quanto o senhor sabe da Copa Truck e da Fórmula Truck? Sempre que um projeto de automobilismo encontra dificuldade é muito triste, né? É ruim. E infelizmente faz algum tempo que a Fórmula Truck vem enfrentando essas dificuldades, né? Agora, quanto à existência da Copa Truck, independente das dificuldades da categoria tradicional, a proposta deles é de fazer um projeto diferenciado e agregar mais para o automobilismo, fazer funcionar mais automobilismo. Nesse aspecto, conceitualmente é bom. O que precisa se ver é o desdobramento de tudo isso, e só o tempo que vai mostrar, que vai dizer, né, como que esse cenário vai estar no futuro. Futuro do automobilismo brasileiro. Nós temos diversas categorias rodando o Brasil, especialmente Sul, Sudeste, e nós temos alguns pilotos agora chegando em categorias de base na Europa. Como você vê o futuro desses meninos para chegar até uma Fórmula Indy, até uma Fórmula 1? Então, eu tenho uma tese de que os pilotos brasileiros que acabam chegando na Europa são somente aqueles que os pais têm bastante dinheiro, levam os garotos prematuramente para correr na Europa, não totalmente formados nem como pessoa, nem na parte de caráter, nem fisicamente. E muitas vezes um talento não vinga por conta de não estar bem preparado, chega num alto grau de competitividade que tem que enfrentar na Europa e muitas vezes não tem o resultado de cara, e isso pode abater o piloto, pode fazer o piloto ficar desestimulado de continuar a carreira, né? E ficar abatido moralmente. Eu já vi muitos casos assim. Então a minha sugestão é que os pais mantenham o garoto de 15, 16, 17 anos na escola, próximo da família, continuando a receber a sua formação como pessoa familiar e correndo aqui no Brasil. E a Fórmula 3 se presta muito a isso, principalmente agora com a F3 Academy. E depois, quando for para a Europa, vai mais bem preparado para enfrentar esses desafios, com mais chance de obter sucesso. Essa é a minha sugestão, é a minha opinião. Senão, é muito difícil alguém lá na ponta do funil sair para a Fórmula 1. É muito complicado. E hoje também, uma Fórmula 1 tem vários problemas políticos e financeiros, né? Então não adianta só você ser um bom piloto, ter talento e estar lapidado como talento, estar bem preparado. Hoje, para você entrar numa equipe de Fórmula 1, você tem que entrar com muito dinheiro. São raras as exceções de quem chega em condição diferente. São aqueles que já foram apadrinhados, né, por equipes de Fórmula 1, desde o kart, etc., e já chegam lá com o seu caminho traçado. Mas para um piloto brasileiro não tem isso, né?
Então, é muito importante chegar bem preparado lá nas categorias europeias para ter alguma pequena chance de chegar à Fórmula 1. Dentro do Brasil, perspectiva de crescimento. Eu sempre digo que a perspectiva do automobilismo brasileiro de crescimento é boa, porém falta uma série de ingredientes, né? Desde por parte da CBA, como também por parte dos promotores em geral, por falta de estrutura de algumas partes. O potencial existe, mas principalmente pelo começo da sua pergunta, a primeira pergunta, o automobilismo brasileiro está enfrentando muitas dificuldades, inclusive por conta de toda a crise financeira do país. Então, foi um freio nisso, né? Concorrência da Copa do Mundo de Futebol, concorrência da Olimpíada no Brasil, tudo isso também contribuiu para roubar espaço do automobilismo, roubar a verba de patrocínio do automobilismo brasileiro. Então, houve um período aí de freio de mão puxado, vamos dizer assim, né? Mas o potencial existe. O Autódromo de Jacarepaguá vai sair ou não vai sair? Eu acho muito difícil, né? A não ser que haja uma iniciativa privada, um projeto que seja bem colocado, bem administrado, com boas parcerias, contar com aquele projeto que o governo do Rio e a prefeitura prometeram, eu acho complicado. E o caso do Autódromo de Interlagos, na sua opinião, o que a atual gestão da Prefeitura Municipal está querendo fazer, uma privatização, uma venda, o que o senhor pensa a respeito? Para falar sinceramente, o que eu escuto, eu não entendo como possa funcionar isso que eles querem fazer. Realmente eu não entendo. Se for fazer uma privatização que envolva uma especulação imobiliária, projetos imobiliários dentro do autódromo, vai incompatibilizar as atividades. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? No máximo vai permitir uma atividade por ano, que seria a Fórmula 1. E ele vai deixar de servir ao automobilismo nacional, né? Então, eu não consigo entender bem os objetivos do projeto. Se tivesse a oportunidade de estar com o prefeito, eu gostaria de trocar ideias com ele sobre isso, para entender melhor quais são esses objetivos, né? Porque sempre o Interlagos está sendo posto, o que é bom para o automobilismo também, a serviço do GP Brasil da Fórmula 1. Mas não pode ser esquecido que existe o automobilismo brasileiro. Esta é a principal vocação do autódromo. Eu acabei de descer de lá agora, uma situação lamentável, né? De uma direção de prova trabalhando num lugar totalmente improvisado, dentro de um espaço que foi construído e foi investido muito dinheiro do contribuinte. Então, a parte desportiva do automobilismo brasileiro está deixando de ser atendida com este tipo de prioridade. Não tem mais torre de controle, de direção de prova em Interlagos, um dos principais autódromos do mundo, né? Da mesma forma que o senhor falou, também gostaria muito de saber qual que é a pretensão da Prefeitura Municipal com o autódromo, cada vez se fala uma coisa. Gostaria muito de agradecer as palavras, seu Carlos. Nós se vemos por aí no automobilismo, com toda certeza, e é sempre um prazer escutá-lo. O prazer foi meu. Espero ter contribuído com minhas respostas para alguma reflexão aí sobre o nosso automobilismo. Com toda certeza. Carlos Coll, para o Papo de Paddock aqui no portal High Speed Brasil.